inclusive, quando Al Capone foi pego, foi pegado, foi preso porque uma coisa menor que era o imposto de renda. Sim, Al Capone foi por isso. Mas aqui, o Tarcísio, isto aqui não é nem uma sonegação. Isto aqui é um dos maiores danos ao imaginário, inclusive à dignidade do Brasil. O Brasil foi ferido na sua dignidade. Esse caso de ontem é absolutamente escandaloso, porque eu gosto quando as pessoas começam a dizer assim, é uma coisa pequena para pegar o Bolsonaro. Não é pequena. Foi o presidente da República que está envolvido na falsificação de uma identidade nacional que simboliza a luta em que morreram 700 mil pessoas. A dimensão simbólica do que é um certificado de vacina falso, inclusive de uma criança, ela transcende. É criminoso dizer que, inclusive, quando Al Capone foi pego, foi pegado, foi preso porque uma coisa menor que era o imposto de renda. Sim, Al Capone foi por isso. Mas aqui, o Tarcísio, isto aqui não é nem uma sonegação. Isto aqui é um dos maiores danos ao imaginário, inclusive à dignidade do Brasil. O Brasil foi ferido na sua dignidade. Tarcísio, fica à vontade para dialogar. Eu, inclusive, concordo. Eu acho que essa coisa especificamente da falsificação do certificado de vacina, ela pode ser vista de duas perspectivas. A primeira delas é que ela é uma evidência clara daquilo que a família Bolsonaro é há um tempão, que não tem qualquer compromisso com a ética da coisa pública, né? Eles fazem isso porque decidiram que o poder serve para isso, para benefícios pessoais. Então isso é muito grave, isso revela uma prática que vai explicar, em parte, por que eles não fazem, por que hoje já saíram mais evidências da rachadinha do Carluxo lá na Câmara de Vereadores, por que sabe, o cartão corporativo é usado daquela forma tal. Tem esse elemento, ou seja, é uma perspectiva da forma como o Bolsonaro vê a coisa pública e os espaços de poder e a própria cadeira da presidência da República. Mas eu acho que você tem razão, porque no contexto da pandemia, se recusar a tomar vacina, fazer campanha contra a vacina, depois de não se vacinar e depois falsificar o certificado de vacina para poder ter mais tranquilidade, para fugir do Brasil para os Estados Unidos e, pior, falsificar o certificado de vacina da própria filha, isso de fato é muito grave, né? É um negócio de... É a perda de qualquer pudor, né? É muito grave. Ele não é como... aos bolsonaristas só resta mais uma vez a frase, né, de tentar desviar o assunto. Não, mas e a corrupção disso, e a corrupção daquilo, e os milhões daquilo outro? Não é uma corrupção que desviou milhões, mas, sem sombra de dúvida, é um elemento grave da conduta pública e ética. É um crime contra a saúde pública, é falsidade ideológica, é uma perspectiva que revela um modus operandi de uma família que está no poder para benefício próprio e benefício pessoal, e apenas isso, que faz as relações do compadrio de um jeito muito mesquinho. Né? E aí, às vezes, a nossa impressão de comparar com o Al Capone tem a ver com isso, né? Porque parece algo menor quando a gente compara nos padrões de grandeza da questão dos desvios e da corrupção, etc., de outras que a gente vê, da própria mansão comprada pelo Flávio Bolsonaro e por aí vai. Mas é grave, sem sombra de dúvida é grave, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista político e de todas as dimensões disso, né? Corrupção de menores, falsidade ideológica, tudo isso que está ali. Eu acho grave, é uma vergonha, uma vergonha. E a resposta, Tarcísio, Renata e Dri, a resposta institucional tem que ser muito forte, porque as instituições têm que comunicar isso para a gente, de que elas estão tomando providências. Por exemplo,
qualquer tentativa de passapanismo nisso é muito grave, porque as evidências são absolutas com relação a isso, né? E isso tem que ser visto como um início de uma espécie assim de virada contra o Bolsonaro, porque até agora sempre se falou que tem isso, aquilo, mas concretamente não havia nada, basicamente, né? Tem lá do TSE, e em termos criminais e outras, nada aconteceu. O caso de Manaus ainda está sem nada, o caso Silvinei ainda estamos esperando, que é gravíssimo isso, e o caso Açaí, o Tarcísio, o caso da Açaí, essa é uma questão, isto é, a Val do Açaí é algo que ficou nas calendas. Então veja como nós vamos nos acostumando com isso, né? O Brasil parece que, principalmente na comunidade jurídica, assim, a gente se indigna no varejo e se omite no atacado. E as coisas vão passando, e nós somos atropelados por isso. Acho que esse caso, ele é desafiador, esse caso aí das carteiras, porque ele é tão forte, que mesmo que aqueles que queiram dizer, olha, veja bem, não podem dizer, olha, veja bem. Te dá conta disso? Ele parece que a história nos prega, a história nos faz, digamos, testes conosco, sabe? De algum modo. Eu falava isso ontem, só para uma parênteses aqui, inclusive aqui com jornalistas da Fórum, né? Porque a tendência é de você falar assim, olha, veja bem, é uma coisa menor. Isso. Que é menor, quer dizer, Isso. Olha o que o cara fez, ele entrou no Sistema Único de Saúde, né? É um crime de lesa saúde. Isso. Ele usou aparelhos do Estado, a força dele dentro do Estado, para manipular uma informação para, de certa forma, também ir ferir relações diplomáticas com um país, né, que a gente tem relações comerciais imensas. Quer dizer, assim, tem muitos crimes dentro desse crime. E se ele faz isso por uma carteira de vacinação, perguntaria a dona Clô, o que ele não faz para outras coisas? Aí é que está. Esse é o problema, porque tem esse elemento, né, pitoresco, né? Um ex-presidente que mora na Barra fraudando um cartão de vacina em Caxias para viajar para Orlando. Né? Tem essas coisas um tanto quanto, né, pitorescas nessa história, mas é porque tudo que envolve a família Bolsonaro, para nossa tragédia, tem esse dado pitoresco que às vezes a gente diz assim, não é possível, não é profissional, é um negócio amador. Os caras foram pegos porque tentaram fraudar um cartão de vacina, porque tentaram dizer que ele tomou vacina numa cidade de Goiás, mas em Caxias, e aí é óbvio. E como é que é bom, inclusive, ter sistemas que funcionam. E erraram, Tarcísio, eles erraram na primeira tentativa, porque o lote da vacina não era reco-reco, bolão e azeitona. E aí, só que isso é um escândalo, porque exatamente isso, ele fraudou um sistema. Se ele fez isso para benefício próprio, para viajar, para fugir, imagina o que ele não fez. Eles não têm pudores de usar o lugar de poder deles para benefício próprio. E isso é grave. Isso é aquela história de que assim, tá vendo? Olha, agora todo o resto que a gente dizia faz sentido, é coerente. Claro. A gente não tinha exatamente muitas provas, mas essa é uma prova cabal de que ele olha para o lugar de poder como é que eu me beneficio a respeito disso. E aí, por isso é que a saída, muitas vezes, dos bolsonaristas, eles não têm saída a não ser dizer, mas e o PT? Mas e o Lula? É aquele meme, né? Aquele meme do, mas e o PT? Mas e o Lula? Porque eles não conseguem mais falar sobre isso. Ou, como ouvi ontem alguns bolsonaristas dizendo, reclamar do todo o poderio do STF, ou dizer que o cartão de vacina não tem nada a ver com os atos golpistas, ou as milícias digitais, etc. e tal. Gente, eles não conseguem explicar isso, né? E para piorar, a Michelle ainda vai para as redes dizendo, eu tomei vacina, mas foi só eu. Eu tô aqui, eu não tenho problema não, eu não tô...
Eu tô fora. Eu falo, gente, não é possível isso. Né? Me inclua fora dessa, né?